pero ahora nos vamos a concentrar de la mejor forma para ir a ganar el Mundial de Clubes. Como falam em toda a América do Sul, se se puede ganhar o Mundial? Claro, sí se puede, más con este equipo, con estos jugadores que hay acá. Obrigado. Obrigado, Vidal. Agradeço. No, de nada. Então é isso, Marcela. O último a passar por aqui pelo campo foi Arturo Vidal. A festa tá grande, o pessoal pegando um pedaço de rede, os torcedores andando aqui pelo campo, alguns estão deixando aos poucos, o pessoal passando com um latinha de cerveja pela mão. Não vai acabar por aqui não, né, Zinho? Não vai. Acabar. A festa vai... Vão voltar pro hotel, né? A delegação volta pro hotel, sai mais ou menos às 11h30. E vai direto pro Brasil. E aí vai direto pro Brasil. A gente sai daqui e vai dar um pulo agora na zona mista, ver quem a gente pega mais. Tem mais gente, né? Rodinei, Tem uma Davi turma Luiz, boa. campeão da Champions, campeão da Felipe Libertadores, Luiz. Felipe Luiz. Gente que ainda tem que contrata até o fim do ano para saber se pode jogar, esticar mais um pouquinho para jogar o Mundial também. Então vamos conversar com mais gente ali na zona mista. Perfeito. Tá certo, então, senhores. Daqui a pouquinho tem um Dorival também. Tem muita gente para a gente passar aqui neste Sport Center para a gente conversar. E claro que a gente também vai mostrar o Filipão. Tem o Atlético Paranaense, tem o outro lado da história. A gente vai falar muito também da expulsão do Pedro Henrique. Daqui a pouquinho o Carlos Eugênio Simon chega também no Sport Center para fazer essa análise para vocês. Bom, agora, Rodrigo Bueno, você consegue concluir o seu pensamento. Ou pelo menos assim eu imagino e espero. Não, minha tese, resumindo, o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu falei dos caras do passado, Leônidas, que saiu não tão bem do Flamengo, depois de muito sucesso, o pessoal já achava que ele estava meio velho e ele veio para São Paulo. O Zizinho, que é um monstro de jogador, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, também saiu um pouco com rusgas e falando um pouco mal do Flamengo. Então a imagem já não ficava tão boa. O Nunes tem o apelido de o artilheiro das decisões. O Nunes, tecnicamente, não era um grande centroavante, mas ele fazia muito gol e gol decisivo. Então tem gente que fala, ainda coloca o Nunes à frente do Gabigol. Mas se o Gabigol não é artilheiro da decisão, eu não sei o que é, né? Toda final e 3 finais ele fazendo gol. Então acho que ele tecnicamente, ele tem mais bola, mais recursos do que o Nunes. E em termos de gol de indecisão também, olha, agora não dá para falar nada. Então, para mim, ele é o segundo. E eu vou dar um exemplo recente. Para mim, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians quando o Gabigol faz o gol de pênalti, que é uma das especialidades dele, e ele percebe que tá meio tenso o ambiente no Maracanã, a torcida meio preocupada, e ele vai lá, ele na volta pro meio campo, ele volta e faz ali aquele movimento, ele levanta o Maracanã. O poder que ele tem de idolatria, de mexer com o coração. Fez isso também no confronto contra o Atlético Mineiro, né? Que o Flamengo perde lá, e uma declaração que ele dá, ele movimenta todo um cenário de arquibancada. A capacidade que ele tem de mobilizar a torcida do Flamengo, não só por causa do gesto, a idolatria que ele tem sobre as crianças, né? Mesmo de outros times. Pra bater o pênalti. A pênalti, para ele ali, não é problema. Mas ele não só fez o pênalti e manteve o Flamengo vivo, mas ele acendeu. Ele mudou a forma de bater o pênalti, que ele bateu forte. Geralmente ele desloca o goleiro. Raramente ele perde, né? Ele é muito bom batedor. E aí vou dar uma estatística geral agora. Primeiro é o seguinte, o maior artilheiro da história da Libertadores é um equatoriano, lenda do Peñarol, chama Spencer. Ele tem 54 gols. Eu acho que se o Gabigol ficar mais uns 3 aninhos no Flamengo, não sair, não voltar para a Europa, não for para a China, para os Estados Unidos, ele já é o brasileiro com mais gols na Libertadores, ele pode sim ter essa meta de virar o maior artilheiro geral da Libertadores. Só 3 jogadores na história da Libertadores fizeram gol em 3 finais. O Gabigol, Pedro Rocha, ídolo do São Paulo. Meu técnico no Sporting de Portugal. Meu técnico na Ponte. Pedro Rocha fez a história do Peñarol, né? E o Spencer, que fez gols em 4 finais. Então, olha o nível. O Gabigol não está só na história da Libertadores para o Brasil. Ele está já com um número de gols e títulos na grande história dourada da Libertadores desde 1960. São 4 gols em 3 finais desde 2019, o que comemora de título esse Gabigol. Então a gente volta para Guayaquil, mas a gente volta para a cabine para conversar com Pedro Ivo Almeida, com o Paulo Andrade e com o Eugênio Leal de novo, para a gente falar um pouquinho do Gabigol. A gente viu a entrevista, ele falando sobre reinventar